Análise do poema Eu Também Já Fui Brasileiro. Trataremos aqui do conteúdo do poema, ou seja, o que significa cada verso e estrofe, e falar um pouco também das influências que o autor sofreu quanto ao período do poema. Analisar um pouco de cada parte do poema com vocês e, enfim, indo direto à leitura. Eu também já fui brasileiro, moreno como vocês, pontei viola, gay forte e aprendi na mesa dos bares que o nacionalismo é uma virtude. Mas há uma hora em que os bares se fecham e todas as virtudes se negam. Na primeira estrofe, nos primeiros versos, vemos uma aproximação com o brasileiro, uma afinidade com a miscigenação presente no país. Ele fala sobre um país que tem vários povos, um país que tem diversas culturas diferentes, tudo isso dentro do brasileiro. Então, Carlos Drummond traz essa aproximação pra gente, ele se aproxima de todo brasileiro, faz essa afinidade com a mistura e com toda a cultura do nosso país. Depois ele fala, até usa termos tradicionais como pontear viola e até usa a palavra forge, que é uma forma de abrasileirar a palavra Ford, que é uma empresa americana e tudo mais. Então ele só muda a palavra usando a grafia brasileira, que seria Ford, ao invés de Ford. Além do D mudo, seria Ford com DE, né? E enfim, aí ele continua. Depois disso, entra no poema Mesa do Bar, onde são conversados sobre todos os assuntos do momento. Ou seja, onde se tem o senso comum, onde se encontra soluções mais simples para o problema, onde onde todos os problemas têm uma solução, onde as coisas se resolvem. Porém, em algum momento, as virtudes se negam, ou seja, o bar fecha ou seja, os problemas voltam. Seguindo, eu também já fui poeta, bastava olhar para a mulher e pensava logo nas estrelas e outros substantivos celestes, mas eram tantas, o seu tamanho, minha poesia perturbou-se. Na segunda estrofe, ele fala, depois ele fala um pouco sobre ser brasileiro, na primeira, agora ele fala um pouco sobre ser poeta. Uma ideia de que, apesar de já ter sido poeta, agora nada mais vale a pena. Os anseios, o romantismo, as metáforas, tudo isso já tá vazio, já tá fora de contexto, diante da grandeza, da atualidade, das mudanças que o mundo vem passando. O poeta percebe que não vale mais de nada trabalhar, expressar seus anseios e vontades nesse poema. Ele precisa de uma nova inspiração. É como se ele mostrasse uma desistência. Em seguida, eu também já tive meu ritmo. Fazia isso, dizia aquilo, e meus amigos me queriam. Meus inimigos me odiavam. Eu, irônico, deslizava, satisfeito de ter meu ritmo. Mas acabei confundindo tudo. Hoje não deslizo, mas não. Não sou irônico, mas não. Não tenho ritmo, mas não. Contrariando a expectativa dos versos livres das estrofes anteriores, o poeta agora trabalha com versos octassílabos, o que não era muito comum nos tempos anteriores. Ele traz, mas sim, tinha um ritmo, uma melodia agradável. Mas quanto ao conteúdo, Drummond se faz uma ideia de que era invejado, idolatrado pelos seus amigos, como se ele fosse, não que ele não fosse, mas ele passa uma imagem, né, de idolatrado. Os meus amigos me queriam, eu dizia isso, aquilo. Mas ele chega num ponto que ele pega e fala, mas acabei confundindo tudo, que é notável que ele perde o ritmo, até porque ele vai para um verso eneassílabo, 9, né, ao contrário dos outros que eram octassílabos. Isso pode ser visto como uma crítica aos poetas que escreviam sobre as estrelas, pois aqui ele faz um uso disso para, sabe, expressa uma força rítmica que dialoga com o conteúdo do poema. E logo em seguida o poema retorna aos versos eneassílabos e termina o poema tão ritmado e irônico quanto antes, que é contraditório, pois havia dito que perdeu o ritmo e a ironia. Todo poema é uma contradição criativa. O poema renega cada verso aquilo que mais substancialmente é brasileiro e poeta. Uma tentativa de se distanciar um pouco, tanto do brasileiro quanto do poeta. Esse é um verso que particularmente ele traz uma ironia muito grande, mas acabei confundindo tudo. Logo no verso que ele traz essa do octassílabo vai pro eneassílabo, ou seja, você vê uma ironia muito grande do Drummond. Você vê que ele traz uma mensagem até na própria sonoridade do poema. Isso é muito incrível e isso mostra a genialidade de Drummond. Logo em seguida, agora eu vou falar um pouco sobre, eu vou concluir, para falar a verdade,
Então, versos livres, uma oralidade, uma linguagem muito bonita de se ver, de um período anterior, mas com formas tradicionais desprezadas pelos primeiros modernistas. É um poema patriota de aspecto ufanista, que é um patriotismo exacerbado, ou seja, alguém bem brasileiro mesmo, nacional. Logo apresentado logo de início, né? Ele mostra uma comparação e a desilusão com o nacionalismo, que começa nos bares, mas acaba. Ele mostra uma grande facilidade com as palavras, e às vezes até fazem uma certa analogia entre a questão dele ter facilidade com as palavras e para com as mulheres, mas eram tantas que acabou se perdendo. É uma suposta comparação com sua vida de noite em boates, é coisa que, né, em algumas análises são faladas. Quando jovem, cheio de energia e inspiração, tendo que oferecer e invejar, ele até podia ser irônico, mas acabou se confundindo. E hoje, sem juventude, não tem mais nada. É um pequeno, né, contraponto que ele cria aqui entre juventude, entre, né, não poder fazer mais nada e tudo mais. É um poema que foi escrito no período de 1900, alguma poesia, o livro foi escrito de 1925 a 1930, que é o livro onde foi tirada a poesia. Ele possui 49 poesias sob o impulso da modernidade de 1922. Ele utiliza o coloquialismo, notado pela estética, cultiva poesias do cotidiano, rejeita tendências do parnasianismo simbolista, que dominava a poesia do momento ali. A primeira fase modernista foi de 1930, com o início da Semana da Arte Moderna em fevereiro de 1922. Um caráter anárquico e destruidor, fase da destruição, já que contraditava com o parnasianismo, o simbolismo das décadas anteriores. É um movimento artístico, também político, social, por se opor à política totalitária da época, bem como a contradição social entre os proletários, imigrantes e as oligarquias rurais. Ele não tem recursos ilícitos, são versos livres, é um poema com uma leve ironia que, opinião pessoal, é muito engraçado essa parte, é uma parte que é bem engraçada, porque você vê esse toque dele, né, fazer esse contraste entre, né, mudar o tom dos versos e ao mesmo tempo fazer esse irônico, essa comparação. É muito engraçado a forma que ele usa as palavras e Drummond é um gênio nesse sentido, essa leve ironia, um humor e uma interessante relação de dialogar com poemas clássicos da literatura. Drummond é um gênio e essa é a análise do Eu Também Já Fui Brasileiro, de Carlos Drummond de Andrade.